Isso é que é assessoria. Não, isso é muito bom. Bem, são 9h37. Eu estou aqui com Edinho Silva, prefeito eleito por Araraquara, a quem eu cumprimento. Ele foi eleito com 41.220 votos, isso é 41,71% dos votos válidos, e vai comandar a nossa Morada do Sol pela terceira vez a partir de 1º de janeiro de 2017. O Edinho me faz lembrar o Ivo de Cotia, que ficou sendo chamado de Trivo, não sei se vocês conheceram. E a assessora de imprensa do prefeito está aqui comigo também, a Daniele Aquino. Prefeito, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui à nossa casa. Bom dia, Carlinhos, é uma alegria imensa. Obrigado. Eu que agradeço o convite, agradeço também por estar aqui sendo acompanhado pelo Lineu, nosso grande amigo, irmão de longas jornadas, né? Então, é uma alegria imensa estar participando do seu programa e estar conversando com a população, não só de São Carlos, mas de toda a nossa região, né? O Carlinhos Oliveira, inclusive, passou lá para a sua assessoria, o nosso site, o endereço Carlinhos Lima News, né, que também transmite ao vivo, para que os araraquarenses, nossos irmãos também todos lá ouçam também, se tiver alguma dificuldade. Ô Lineu, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez, querido. Bom dia, Carlinhos. Você está bem? Tudo bem, Carlinhos. Então, tá bom. Bom Prazer dia. estar aqui mais uma vez acompanhando o Edinho. Isso, é verdade. Essa vida dá tantas voltas, né? Edinho, até não muito tempo atrás, era ministro, não é? E nós que trabalhamos aqui, quem trabalha em Brasília, tem uma facilidade de tamanho, quem trabalha nas grandes capitais, tem uma facilidade muito grande de se encontrar com o ministro, de entrevistar um ministro, né? Para nós aqui mais do interior, já fica difícil. Então o Edinho está aqui hoje como prefeito de Araraquara, mas lembrando, né, que já esteve nos altos escalões do governo federal como ministro, inclusive da nossa pasta, né, Edinho? Da nossa área. A comunicação social. É verdade, da nossa área, né? Da nossa área. Edinho, eu tenho que chamá-lo de senhor? Não, por favor. Mesmo sendo só um ano mais novo que você? Por favor, não me chame de senhor, não, que eu vou me sentir muito velho. Eu também não gosto disso. Edinho, como é que você viu essa última delação que vazou de um ex-executivo da Odebrecht envolvendo os principais nomes do governo Temer agora, né? Olha, Carlinhos, eu penso que o Brasil passa por um momento muito difícil, né? Eu acompanhei boa parte dessa crise ainda estando no Ministério. Eu penso que sempre que há uma denúncia, tem que ter uma apuração, acho que a verdade tem que vir à tona. Em hipótese alguma você pode impedir que uma denúncia seja esclarecida. O que eu penso é que você não pode politizar um processo de investigação, isso é ruim, né? Porque nós estamos vivendo um momento no Brasil muito difícil, onde existe um acirramento de ânimos, né? As pessoas muitas vezes elas se movem pelo ódio, né? Elas se movem pelo rancor e não pela racionalidade, né? Isso existe uma contaminação muito grande na sociedade. Vou te dar um exemplo, né? Muitas vezes a gente acha um absurdo que na Grécia Antiga, na Roma Antiga, você tinha o espetáculo de jogar os guerreiros aos leões, né? Verdade. Hoje, a sociedade ela muda a forma de se organizar, mas nós estamos vivendo um pouco uma situação onde a sociedade vibra quando alguém é jogado aos leões. O que eu estou dizendo? Toda investigação tem que ser feita, toda denúncia tem que ser apurada. Agora, o que você não pode sem materialidade, sem prova, sem que... porque eu posso chegar aqui e falar um monte de coisa a teu respeito. Portanto, uma delação, a pessoa para sair da cadeia, para se livrar da pena, ela vai lá, faz uma delação. Isso no Brasil tem se tornado verdade, só que isso só pode ser verdade se essa pessoa que falou oferecer provas, oferecer materialidade. Senão,
a gente volta à Grécia, à Roma Antiga. Você joga alguém aos leões, né, a pessoa é destroçada, Depois que e descobriu, depois você olha, o que ela falou não tem materialidade, não tem prova. Eu vou te dizer uma coisa, antes da presidenta Dilma ser impeachmentada, eu fui muito vítima disso, né, para atingir a campanha da presidenta Dilma. Diversas vezes, eu que fui coordenador financeiro da campanha dela, eu fui acusado. Eu vou te dar um exemplo, só um exemplo. Um empresário disse que eu pressionei a doar. Aí ele vem, tempos depois, e diz assim: olha, não é bem isso, é dinheiro um gentleman, eu nunca me senti forçado a doar, mas não adianta. E quando ele falou, o meu nome foi para a imprensa, foi para os jornais. Aí tem um outro empresário que diz que teve dinheiro de propina na campanha da presidenta Dilma. No processo agora que o TSE investiga a campanha da presidenta Dilma, correndo risco Temer ainda, né? Nós provamos que o que ele falou que tinha dinheiro de propina na campanha da presidenta Dilma não era verdade, nós provamos materialmente. Aí ele vai e se desculpa que ele se enganou. O Otávio Azevedo, está toda a imprensa, ele vai e diz assim: eu me enganei. Só que ele diz que ele se enganou, o meu nome foi para a imprensa, eu fui acusado na campanha, e ele falou isso as penas, os travesseiros já voaram. E ele falou isso depois da campanha municipal. Tudo isso foi usado contra mim na campanha municipal, e ele disse que ele se enganou. Então eu estou dizendo o seguinte: nesse processo que nós estamos vivendo, eu penso que tudo tem que ser investigado, tudo tem que ser esclarecido. Agora, o que você não pode é, muitas vezes, uma fala, ela não é verdade, né? Porque sabe qual é um dos princípios da democracia, Carlinhos? É o princípio do contraditório. E esse é o Estado Democrático de Direito, é o pilar do Estado Democrático de Direito. Se eu te acuso, você tem que ter o direito de se defender. É o que nós fazemos aqui. Você tem que ter o direito de se defender. E se eu não provar da acusação, dá-lhe o processo. É claro, porque o ônus da prova é de quem acusa. Esse é o princípio da democracia, do Estado Democrático de Direito. Se você destitui isso, você está acabando com a democracia, você está construindo uma sociedade autoritária. Então é isso, eu penso que tudo tem que ser investigado, tudo tem que ser esclarecido. Agora, o que a gente não pode é destruir as pessoas sem provas. Eu acho que isso é muito ruim. Edinho, quando você lembrou da Grécia e da Roma Antiga, com a vibração do povo, quando jogavam os caras aos leões, o Brasil hoje vive assim, você sabe por quê? Nós temos no Brasil políticos que vivem como na Nababo, desde uma Câmara Municipal até a mais alta corte do país, principalmente na mais alta corte do país. Aquele povo, né, quanto mais ganha, mais quer. Aí, antes de você chegar, acabou de sair uma senhora daqui que está com cirrose hepática, e ela não bebe, não, deve ter sido alguma coisa ou outra, que é uma senhorinha, uma moça de 50 anos, e ela está brigando faz 4 meses aqui na prefeitura para conseguir um medicamento que custa 200 e poucos reais. Ela tomava esse medicamento, ela estava melhorando faz 4 meses, porque ela gasta 3 caixinhas por mês, são 600 e alguma coisa. Aí você vê, por exemplo, lá em Brasília, pagam até gente para depilar deputado, essas coisas todas. A gente tem matéria sobre isso. Aí, uma época, os caras querem fazer shopping, uma série de... Então, essa vibração do povo, quando joga vocês aos leões, né, entre aspas, essa vibração, ela vem exatamente por conta disso. Enquanto você tem quase 200 milhões de pessoas trabalhando todos os dias, pegando ônibus lotado, pegando trem lotado, sofrendo, você tem políticos nesse país que vivem como Nababo. Essa é a grande, quer dizer, a forma como foi construída a situação para o político viver no país, né, é uma forma muito diferenciada daquilo que o povo vive. Bom, mas voltando às denúncias, o Edinho, tem petistas também nessa delação. Por exemplo, o seu companheiro, o de ministério, Jacques Wagner, e o ex-presidente da Câmara, Marco Maia, também aparecem nessa delação. Não, Carlinhos, eu penso o seguinte, eu não estou isentando ninguém, nem dizendo que houve ou que não houve. Eu acho o seguinte, as investigações têm que ocorrer, as pessoas têm que ter o direito à defesa. Se o Jacques foi acusado, o Jacques tem que ter o direito a se defender. Hoje, por exemplo, eu li na imprensa, ele
se explicando, está no jornal Folha de São Paulo, ele se explica, ele diz inclusive que nada que o delator falou de benefício que ele teria dado quanto governador da Bahia ocorreu. Enfim, o que eu penso é o seguinte: as pessoas têm que ter o direito a se defender, e que eu penso, a verdade tem que emergir, né? Se você tem um processo de investigação, se você tem o princípio do contraditório, se quem acusa oferece as provas e o acusado tem o direito a se defender, claro que a verdade vai emergir, ela vai vir a público. Então, eu defendo as investigações, defendo que as investigações aconteçam. O que eu defendo é que as pessoas tenham direito a apresentarem o contraditório, a se explicarem diante de todas as acusações. Edinho, gente, eu estou conversando aqui com o prefeito eleito de Araraquara pelo PT, com mais de 41 mil votos, o Edinho Silva, que foi ministro da República Brasileira, e eu estou chamando de você a pedido dele, tá ok? Edinho, você foi tesoureiro da última campanha da presidente Dilma, e o seu nome também apareceu em outra delação de executivos da construtora UTC. De acordo com o procurador Rodrigo Janot, a propina paga ao PT era feita muitas vezes mediante ameaça de interrupção de obras. Como é que você vê essa afirmação do Janot? É o que eu acabei de falar para você. Essa denúncia da UTC, ela virou um processo de investigação. Eu me expliquei, e o próprio empresário voltou atrás. Não é assim, é esse. É esse, o próprio empresário, que é o Ricardo Pessoa, voltou atrás, diz que jamais se sentiu pressionado por mim, me elogiou, diz que eu sou um gentleman, e que ele faria doações para a campanha da presidenta Dilma de qualquer forma. É esse próprio empresário. Isso, se você der um Google, vai aparecer na imprensa ele voltando atrás na própria acusação. Agora, isso é o que eu falei. Ele voltou atrás, mas até ele voltou atrás, meu nome foi para a imprensa. O peso da imprensa não foi o mesmo, é isso que vocês reclamam, né? Não é isso aqui. Quando você tem uma acusação, Carlinhos, você mancheta. Aí quando você tem o contraditório, você não mancheta. Eu só queria que os dois órgãos de imprensa que fizeram matéria me acusando tivessem feito matérias do mesmo porte, é isso. Do mesmo horário nobre de televisão, né? Me isentando quando o empresário me isentou. O empresário voltou atrás da acusação. E o outro empresário também, que é o Otávio Azevedo, foi pior ainda. Me desculpem, ele tem a desfaçatez de ir perante um ministro do Poder Judiciário, mas ele assim: desculpa, doutor, eu me enganei. E o dano que ele me provocou? E o dano que ele provocou à minha família? E o dano que ele provocou à minha mãe, que é uma mulher de 80 anos, que tem dificuldade para entender tudo isso? Quem é que vai me repor tudo isso que eu sofri? E o dano que até aqui no Sistema Clube, eu vim participar de debate, vários dos meus adversários me acusaram. Né? Me acusaram na campanha eleitoral. E esse dano, como é que eu sou ressarcido disso? Então é muito difícil, por isso que eu te falei, muitas vezes a acusação é feita sem prova, sem materialidade, e depois, nesse caso do Otávio Azevedo, nós provamos que ele estava errado materialmente. Nós mostramos que a doação da campanha da presidenta Dilma não tinha, que ele falou que era objeto de propina. Primeiro, a doação não existiu, era mentira. Só para você entender e os ouvintes entenderem. O Otávio Azevedo disse que tinha 1 milhão da campanha da presidenta Dilma em 2014 que era objeto de propina, porque em março de 2014 ele fez uma doação ao PT nacional que era de propina. E que desse dinheiro que ele doou de propina, 1 milhão veio para a campanha da Dilma. Eu nunca me lembrei dessa doação. Aí nós fomos rastrear que doação era essa. É verdade, teve 1 milhão que entrou na campanha da Dilma, porque a Dilma era a candidata majoritária. Mas esse 1 milhão nunca saiu do PT. Pra você entender, o empresário, para construir uma versão na delação, para ele sair da cadeia, lá no sistema do TSE está assim: Diretório Nacional 1 milhão. E na frente tem o CNPJ. Ele não teve o cuidado de olhar o CNPJ. O CNPJ lá era do Diretório Nacional do PMDB. Saiu 1 milhão do Diretório Nacional do PMDB para a campanha do vice-presidente Michel Temer.
Portanto, a doação não saiu do PT, nem tampouco foi para Dilma. Só que como o vice faz prestação de contas junto com a campanha majoritária, apareceu na prestação de contas da campanha da presidenta Dilma. Então a tese inteira que o delator criou foi desmoronada. Nós provamos materialmente que não tinha nada a ver. Aí a acusação que ele fez, e que eu fui objeto de todo esse desgaste, ele vai na frente do ministro Herman Benjamin e diz assim: desculpa, ministro, eu me enganei. Edinho, na sua visão, essas delações, tudo que está acontecendo agora por conta de doação de campanha, principalmente da Odebrecht, você acha que ainda vai causar muita dor de cabeça para a política brasileira? Acho que sim, porque toda delação, primeiro, ela vaza, né? Nesse caso, nós estamos falando de uma delação que nem sequer foi homologada, né? Foi homologada e nem sequer foi consolidada enquanto depoimento. Você acredita em vazamento também? Né? Mas claro que é vazamento. Direcionado, de propósito. Mas isso é vazamento, gente. A questão Mas eu digo, você acredita que esses vazamentos aconteçam propositalmente? Mas claro, alguém outras intenções? Alguém que tem acesso à delação pega e passa para a imprensa. Porque existe no Brasil, olha, eu fui ministro da comunicação social, existe no Brasil um sistema de comunicação, que ele é de bastidor. Muitas vezes quem está nos ouvindo não sabe. Mas, por exemplo, o jornalista, ele sobrevive como para fazer matéria? Informações. Ele tem que ter fonte, a chamada fonte, ou seja, gente que passa informação para ele. Aí ele faz uma aliança com a fonte, né? Onde muitas vezes essa aliança é, olha, eu vou fazer a matéria em cima dessa delação. Vão vender para o veículo tal. Ou o jornalista já é de algum veículo, onde, inclusive, o informante combina com ele, mais ou menos, o que vai vazar, o que não vai vazar, o que vai sair, o que não vai sair. Isso eu estou te falando porque eu convivi com isso no governo federal. Isso é uma forma, não estou dizendo que ela é boa ou que ela é ruim, é uma forma de funcionamento. Como que uma delação que nem sequer foi homologada vem parar na imprensa? É porque alguém que tem acesso. Quem é que tem acesso? Essa é a pergunta que ele tem que fazer. Quem é que tem acesso? É o MP, é o advogado e é o judiciário. São os três setores que têm acesso à informação. O advogado, que participa da negociação da delação, o MP, que é quem negocia, e o judiciário, que é quem homologa. O judiciário sempre é mais difícil vazar, porque quando chega nele, geralmente já vazou. Então, quando a delação chega nele para ser homologada, já vazou. Então, geralmente, eu não estou dizendo que... Geralmente ou é do advogado, ou é do MP, que vaza. Eu daqui a pouco vou partir com você lá para Araraquara, né, nas perguntas, mas tem uma coisa. Dizem, ou pelo menos já provaram algumas vezes, que essas grandes construtoras, inclusive tem aí diretores, presidentes de construtora presos, eles não fazem doação, eles fazem investimento político. Vocês não têm condições de tocar assim, porque ele diz o seguinte, olha, eu quero fazer, a construtora tal participou da campanha do prefeito fulano de tal. Daqui 2 anos nós estamos fazendo 5 viadutos na cidade. Adivinha quem ganhou as concessões? Quem ganhou a concorrência? A construtora que fez as campanhas. Isso não é muito podre para um país de gente pobre como o nosso? Carlinhos, não é um país pobre, é de gente pobre. Carlinhos, agora há pouco eu estava conversando sobre isso. O que eu penso, a minha leitura? Existe um modelo político-partidário no Brasil, de financiamento político-partidário, que ele ruiu, ele acabou. E esse modelo ele vem desde o começo do século XX. Eu até dei um exemplo e falo aqui para você, eu estava dizendo, tem uma obra do jornalista Lira Neto, que para mim ela é brilhante, que ela recupera a biografia do Getúlio. E se você pegar, são 3 volumes, né? Ele vai descrevendo a vida do Getúlio até o suicídio. O primeiro volume recupera
desde o Getúlio na infância, na juventude, até a ascensão do Getúlio, até chegar a candidatura dele à presidência. E ali mostra como que financiava, como que funcionava o financiamento político-partidário do Partido Republicano. Para a gente entender, na transição do século XIX para o século XX, o Brasil tinha duas forças políticas, o que era o Partido Monarquista e o Partido Republicano. Aqueles que defendiam a monarquia e os republicanos. Depois aparece, o próprio Partido Monarquista se recicla e vira Partido Democrático, enfim. Mas ali mostra o modelo de financiamento político-partidário, o surgimento de um modelo de financiamento político-partidário, ou seja, para a gente entender quais eram as grandes forças econômicas da época. Os produtores de café aqui de São Paulo, que financiavam... Claro. São Carlos tem muito a ver com isso também. Que financiava o Partido Republicano Paulista. Você tinha os produtores de leite que financiavam o Partido Republicano Mineiro. E nós tínhamos os produtores de carne que financiavam o Partido Republicano Rio-Grandense. Então, esse modelo que vem até hoje, ele é um modelo que nasce lá no século XX, na construção da República Brasileira, e ele vem até hoje. Esse modelo ruiu, ele acabou. Ou seja, o modelo de financiamento, onde as empresas financiam os partidos, esse modelo ruiu. A questão ruiu esse modelo e o Brasil não teve força política ainda para pôr algo novo no lugar. E como que vai surgir esse algo novo? É de uma reforma político-partidária verdadeira, real, onde a gente escolha o modelo de político-partidário que nós vamos seguir, ou é o financiamento público de campanha que eu defendo, para você não permitir que haja financiamento privado. Então, é mais barato para o Estado brasileiro se o financiamento for público, e as empresas serem proibidas de financiamento durante as campanhas eleitorais. Por quê? Se as empresas financiarem, que é o modelo americano, cara, eu não estou falando um absurdo aqui, que a gente copia tanta coisa dos americanos. O modelo americano, como que é? As empresas financiam, o lobby é legalizado, porque o deputado financiado, ele vai representar os interesses daquela empresa. Pronto, isso é legalizado nos Estados Unidos. Aqui, nosso não. O lobby é proibido. Então, e é hipócrita, porque o deputado, o senador é financiado e ele não pode representar os interesses da empresa, que é uma hipocrisia. Aí a gente criminaliza a política porque o parlamentar representou os interesses da empresa. Então, eu prefiro o financiamento público. Onde haja financiamento público, você proíba o financiamento privado nas campanhas, a gente modernize os partidos, modernize a relação dos partidos com a sociedade, modernize, inclusive, o processo de primárias, que hoje no Brasil isso não existe, que onde os partidos decidam quem são os seus candidatos. Então, tudo isso acho que tem que ser legalizado, tem que mudar. Agora, o modelo que está aí, ele ruiu. É como se o velho tivesse morrido, mas o novo ainda não tivesse nascido. Não nasceu. Edinho, eu preciso ir buscar um bocado de dinheiro lá. Vai lá. E a gente volta já. Eu estou conversando aqui prazerosamente, aprendendo bastante com o Edinho Silva, na companhia do querido Leniel Navarro, sobre uma série de assuntos. Edinho Silva do PT, que está aqui comigo, prefeito eleito por Araraquara com mais de 41 mil votos. Ô Rony, querido, vai lá para um breve comercial, a gente volta já. Este segmento do programa Carlinhos Lima foi um oferecimento de Brasil Colchões. Brasil Colchões. A Casas Bahia está com lotes exclusivos na maior ação de vendas antes do Natal. É a grande chance de economizar. Casas Bahia. Aproveite. Ofertas válidas por um só dia. Tem Smart TV 43 polegadas com acesso à internet a partir de R$ 1.999 à vista. Estoque limitado com descontos ainda maiores. Aproveite na loja, no site, no celular. Você foi na Câmara, não ficou lá? É com a Casas Bahia. Descubra como pagar as contas e ainda guardar um dinheirinho. Acesse. Cara, você tava lá, eu nem lembro que hora. Eu entrei lá, 10 horas, saí era... Reflexão, esperança e paz. A veterinária Campanheiro deseja muitas alegrias
dias a todos. Será? Um Natal Fato de 2017 repleto de realizações. Veterinária Campanheiro, 7 de setembro, 3.526, Vila Neri, 320. É muito interesse. 582. Chegou a promoção que todos estavam esperando. Ele veio aqui Segunda ontem, né, Black xingar, né? Decker de ferramentas Avan. Organize sua casa para as festas de fim de ano. Lava Jato Black Decker de 300 watts de potência, somente 10 vezes de R$ 29,99. Parafusadeira Pivot Black Decker por apenas 10 vezes de R$ 14,99. É muito barato. Todo o setor de ferramentas elétricas em 10 vezes sem entrada e sem juros. Ofertas válidas até domingo enquanto durarem os estoques. Neste fim de semana estaremos atendendo até às 22 horas. Avan, o melhor Natal do Brasil. Programa Carlinhos Lima, o comunicador número 1 da cidade e região. Não porque eu seja bom, é respeito. Não é? O meu diretor também não pode mudar pela própria o dono da emissora. Esse é duro, né, Carlinhos? A gente tentar não vai mesmo, não vai dançar. Você fala bem, eu não vou. 10h03, nós já estamos de volta. Já falei do meu mercado municipal, já do nosso. Agora é hora do Multi Amargo. É fantástico esse produto. Esse Multi Amargo é um sucesso em todo o Brasil. É um sucesso em todo o Brasil porque realmente funciona. Olha, Multi Amargo é um concentrado de ervas selecionado que previne e combate mais de 20 tipos de doenças, úlceras, gastrite, diabetes e colesterol. Tomando o Multi Amargo diariamente, você emagrece com saúde. O Multi Amargo combate também azia, má digestão, ressaca, manchas na pele, gorduras no fígado, ácido úrico, boca amarga, mau hálito, vermes, hepatite, inflamações da vesícula, do fígado e enxaqueca, e auxilia no emagrecimento, ajudando a perder uns bons quilos ao mês. Agora você não vai se enganar, não deixe se enganar, porque o Multi Amargo é o único que contém o verdadeiro suco da berinjela, te ajudando a emagrecer e regularizando os intestinos. Não aceite imitações, lembre-se, Multi Amargo não é remédio, Multi Amargo é qualidade de vida, Multi Amargo é bem-estar. Peça o Multi Amargo original, que tem a caixa verde escura e as letras em verde. Não aceite imitações ou nomes parecidos. Você encontra Multi Amargo com exclusividade na rede de farmácias Rosário. Ligue Rosário 3362-7300. Lembrando que Multi Amargo é amargo, mas deixa a vida docinha, docinha. Não vá se esquecer, Multi Amargo somente na rede de farmácias Rosário. É só ligar e pedir o seu também, viu? Eles entregam aí para você, 3362-7300. Eu estou de volta aqui com o prefeito, 3 vezes eleito por Araraquara. Você chegou a conhecer o Ivo lá de Cotia? Não, você é muito moço, acho que você não conhece. Você deve ser mais novo do que eu. Você tem 50 e quantos? 51. Ixi, perto de mim você é um menino. O Ivo, ele foi parente. Lembra do João? Tem um rapaz aqui, Lineu, que sempre foi candidato a vereador, nessas últimas não. Acho que é João Luiz, ele é primo do Rubinho, Massúcio. Então ele é parente desse cara lá. Pedofélia. E eu trabalhei lá, fiz uns trabalhos na Rádio Capital, e eu gravei uma campanha para ele na Rádio Capital. E ele virou trivo, 3 vezes prefeito de Cotia. Ele é o rei do Subacão. Cotia fez um ginásio de esportes, igual o nosso aqui. E não deu tempo de fazer o piso, era chão. E chegou o carnaval. E o prefeito liberou para o povo fazer carnaval popular. Se você chegar em Cotia e perguntar onde fica o ginásio de esporte e tal, ninguém sabe. Se você falar onde fica o Subacão, todo mundo sabe. Isso parece piada, mas não é, Edinho, é verdade. Isso aconteceu mesmo lá em São Paulo. Edinho, que avaliação você faz da derrota petista que perdeu 60% das prefeituras em relação a 2012? Vocês tinham 635 e agora tem 256. Como é que você faz? Que avaliação você faz disso? Olha, a eleição, Carlinhos, ela é disputada na conjuntura política, né? Momento, para a gente entender. É isso, é o momento. E o momento que o PT disputou as eleições municipais foi muito ruim. O partido, eu estava dizendo, né, nós estamos vendo uma crise político-partidária que atinge absolutamente todos os partidos. Eu penso que nós estamos muito longe ainda do ápice da crise. Eu acho que
essa crise vai avançar ainda mais. Você está dizendo a política ou a econômica? Ou ambas? Então, aí é um outro debate, que a minha leitura qual que é? A nossa crise econômica, ela é política. Se nós pegarmos os fundamentos da economia, um país que tem quase 380 bilhões de dólares de reservas, um país onde a inflação está em declínio, onde o sistema financeiro funciona. Ela está nos números, no supermercado não está não. Não tem quebra de contratos, ou seja, se os fundamentos... Não tem banco fechando, principalmente... Se os fundamentos estão sólidos, onde é que está a crise política? Ela está na contaminação. Onde é que está a crise econômica? Ela está na contaminação política. Então eu penso que quando o Brasil começar a responder para a crise política, a nossa economia retoma imediatamente. Porque o período é de tanta instabilidade que nenhum empresário investe. Ninguém vai pôr dinheiro na economia. Não sabe se segunda-feira que vem o presidente é o mesmo. Se não nós sabe se o Meirelles vai estar lá, não sabe nada. Não. Um outro impeachment, se nós vamos ter mudança de regra, mudança de... Enfim, então a nossa crise política, a nossa crise econômica ela é política. Ela é política. Então, essa crise político-partidária, ela atinge todos os partidos, mas é evidente que ela atinge no coração o PT. Porque vocês eram... Não, é porque nós ganhamos, eu vou te explicar a minha leitura. Primeiro nós ganhamos as 4 últimas eleições nacionais. E também, eu acho que o PT cometeu um grave erro em 2013. Em 2013 a sociedade foi para as ruas, junho de 2013, pedindo reformas, mudanças no combate à corrupção, mudança na reforma política, pedindo para que o Brasil melhorasse a qualidade dos serviços públicos. Efetivamente, ali tinha uma agenda de mudança do país com o povo nas ruas. Ali o PT tinha que ter abraçado essa agenda e ter feito as mudanças que o povo queria. Nós não fizemos. A presidenta Dilma até respondeu, criou mais médico, respondeu a questão da saúde, criou uma política de mobilidade urbana, mas o centro, que era a reforma política, nós não tocamos. O que aconteceu? Em 2014, o povo já desconfiou de nós nas eleições, nós ganhamos as eleições de forma muito apertada. Em 2015, a população foi para a rua, e não foi a mesma população de 2013. Foi para a rua uma população já com uma agenda muito conservadora, a volta do regime militar, o povo na rua pedindo autoritarismo. Eu acho que aí mudou a agenda do país para uma posição muito conservadora, e essa agenda conservadora foi vitoriosa nas ruas, nas mobilizações. E o Brasil deu uma guinada numa agenda muito conservadora que criou as condições para mudanças que estão em tela. E hoje, são mudanças que vão mexer nos direitos trabalhistas, social vai ficar nos direitos previdenciários, vão arrebentar com os investimentos na educação, na saúde, enfim. Essa é a agenda vitoriosa do Brasil hoje. Mas nós perdemos a nossa oportunidade de uma agenda progressista em junho de 2013. O que eu penso, Carlinhos? No momento que o PT não foi protagonista dessa agenda, ele se tornou vítima dessa agenda. O povo... passageiro, né? O povo não perdoa que o PT tenha reproduzido o mesmo modelo político partidário que foi predominante no Brasil. O povo não perdoa. Ele não perdoou e nos deu uma lição nas urnas. A derrota do PT nas urnas é porque as pessoas... Claro que você pode falar, mas tem um avanço da mídia, pode ter... Tudo bem, mas se a gente tivesse abraçado a agenda de junho... Tem aqui, tem na Inglaterra, tem nos Estados Unidos... Se a gente tivesse abraçado a agenda de junho de 2013, hoje o PT seria protagonista da mudança política, e não vítima da não mudança política. Ele teria feito a revolução. Então eu faço... a revolução do bem, né? Então eu tenho muita tranquilidade para... E eu fiz isso em Araraquara, primeiro para me desculpar com o povo pelo PT não ter feito as mudanças que o Brasil esperava que a gente mudasse, e mais, pelo PT ter reproduzido o mesmo modelo político partidário predominante no Brasil. O povo queria de nós uma outra postura. Então nós temos que nos desculpar, sim, com a sociedade brasileira e dizer para a sociedade brasileira que nós vamos retomar a nossa agenda de mudança. Você acredita que o PT dos anos 80 volta? Há quem diga, Dinho, que nós temos 2 PTs, né? Há quem diga isso, você sabe disso, né?
Alguém fala, puxa vida, que saudade do PT, que saudade do PT. Você sabe que tem gente que diz isso, que existem algumas pessoas que não tinham a mesma ideia dos tempos de Linneu, dos tempos de Julieta Lui, aqui da cidade, ou, né, melhor dizendo, Linneu, Julieta Lui. A cabeça desses dois, tanto do Linneu quanto da Julieta Lui, ela está enraizada lá no PT dos anos 80, do início dos anos 90. Você já é bastante jovem, mas a sua fala última agora aqui no meu programa mostra que a sua visão de PT é a visão do Linneu. E dizem que há dois PTs no Brasil, um conservador e um moderno que não muda nada do PSDB ou do PMDB. Seria esse mesmo pensamento. Carlinhos, eu nem quero que o PT volte aos anos 80, porque eu penso que seria a gente negar uma parte da nossa trajetória, e vou te explicar. Eu penso que o PT tem que se desculpar perante a sociedade. E segundo, o PT tem que reivindicar o seu legado. O que nós fizemos nos governos Lula e Dilma, a gente não pode abrir mão disso. Um partido que liderou uma coalizão, que propiciou que 40 milhões de brasileiros saíssem da miséria, que propiciou a criação do ProUni, que propiciou a criação do Mais Médicos, do Minha Casa Minha Vida, que incrementou o FIES para que os filhos do pobre tivessem condições de financiar a universidade. Um partido que liderou uma coalizão, que fez com que o povo nordestino pudesse sonhar com o mínimo de qualidade de vida, que liderou uma coalizão que pôs o Brasil em pé perante o mundo, né, que fez com que o Brasil olhasse para a América Latina e olhasse para a África, né, e que ali começasse a pensar uma nova geografia política mundial. O PT foi capaz de tudo isso junto com uma coalizão, mas foi capaz de liderar essa coalizão. Então eu não quero esquecer isso, ao contrário, eu quero reivindicar isso. Por isso que eu penso que o PT tem que pedir desculpa. Erramos, não negue os erros. Eu acho que o pior erro do PT é negar os seus próprios erros. O PT errou, ponto. Mas esse partido que errou também fez muita coisa boa para a sociedade brasileira. E tem que reivindicar o que nós temos de bom e dizer, olha gente, nós vamos mudar, nós vamos recuperar a nossa agenda de mudança política, o PT vai voltar a defender a mudança política, nós queremos um novo modelo político partidário no Brasil, e esse partido que conseguiu construir uma agenda que mudou a vida de milhões e milhões de brasileiros. Dinho, mesmo com o PT envolvido em questões de corrupção, especialmente na Lava Jato, isso acabou, claro, refletindo na campanha eleitoral. E você conseguiu vencer a eleição em Araraquara. Por que você acha que isso aconteceu? Por que seu caso foi diferente de tantos outros colegas seus pelo Brasil afora? Foi fácil não, Carlinhos. Que eu passei em Araraquara nessas eleições, eu nunca mais... Mas você carregava a estrela. A grande dificuldade era essa, era carregar a estrela. Mas o que eu passei, eu não quero nunca mais passar na minha vida, porque eu fui atacado injustamente, eu fui acusado injustamente. Mas quem entra em campo não é que tem que levar umas caneladas? Não, mas não tem problema, tanto é que eu enfrentei. Eu acho que a minha pior postura seria eu me esconder e não disputar as eleições, né? Se eu me escondesse e não disputar as eleições, eu acho que seria um gesto de covardia da minha parte. Eu enfrentei, disputei as eleições. Você já entrou acreditando? Não, eu sabia que a eleição ia ser difícil, mas o que eu fiz? Não achou que seria impossível, é isso? Não achei. Okay. Eu achava que eu tinha um legado em Araraquara, que esse legado era importante. Eu fui, graças a Deus, reconhecido pelo povo um bom prefeito, mas eu sabia que ia ser difícil. Eu fiz 47 reuniões em bairro, Carlinhos, discutindo problema de governo. Tinha gente na coordenação de campanha que falava assim, vamos fazer comício. Eu era contra comício, que eu falei assim, olha, eu vou fazer comício, eu vou subir lá no palanque, vou ficar lá me esgoelando de falar, o povo vai virar as costas e vai votar em mim. O que eu falei? Eu quero conversar com o povo. E eu comecei a fazer reuniões em bairro. Na segunda reunião que eu fiz em bairro, eu falei assim, ou eu peço desculpas pelos erros do PT, ou esse povo não vai me ouvir. Porque as pessoas não queriam... Teve uma reunião que eu cheguei num bairro, tradicionalmente que o eleitor era nosso. Num bairro que as lideranças religiosas estavam com a gente. E eu senti uma frieza do povo, que eu cheguei e perguntei, gente, vocês podem perguntar para mim o que vocês quiserem. Eu nem falei, eu pedi para o povo perguntar.
A terceira pergunta, emergiu Lava Jato, e as pessoas dizendo que estavam cansadas de defender o PT e que estavam apanhando no almoço de domingo na casa quando ia almoçar na casa dos familiares, que o Facebook... Eu falei, gente, tá bom, ó, então vamos conversar. Primeiro, vocês têm razão, o PT errou, nós erramos, e eu estou aqui, se eu sou uma liderança do PT, quero pedir desculpa a vocês pelos nossos erros. Falei, agora também o PT não fez coisa boa. Aí eu comecei a perguntar quem é que conhecia beneficiário do Bolsa Família, quem é que conhecia beneficiário do Minha Casa Minha Vida, do ProUni, quem é que já tinha sido atendido pelo Mais Médico. E um monte de gente levantava o braço. Eu falei assim, então, ó, nós não fizemos coisa boa? É verdade. O mundo não era melhor quando o Lula governava mesmo, no primeiro governo da Dilma? É verdade. Então, agora eu posso pedir para vocês a chance para ser prefeito de novo em Araraquara? E eu fui fazendo isso, deu certo, o povo se abria, conversava comigo, e eu fiz 47 reuniões com esse espírito. Não da arrogância de dono da verdade, mas com a humildade de quem queria ouvir o que o povo tinha para dizer, e se fosse crítica e descontentamento, eu conversava sobre as críticas e descontentamento. Então, eu fiz uma eleição assim, depois eu lancei programa de governo, eu devo ter feito mais de 30 reuniões em bairro. Eu fiz uma eleição conversando com o povo. Graças a Deus. O meu eleitor tradicional voltou, talvez não 100%, mas voltou. Teve diferença de percentual? A última que você foi eleito? Não, é que a última que eu disputei em Araraquara foi de deputado estadual. Eu digo para prefeito. Não, você está sendo prefeito da terceira vez? Não. O percentual pelo colégio eleitoral, ele está mais ou menos próximo? Mais ou menos próximo, mas caiu um pouco, evidente. Agora, mas também foi uma eleição mais polarizada. Nós tivemos 5 candidatos. 5, né? Feras. Acho que são 5 candidatos. Então, foi uma eleição mais polarizada. Mas Bom, analisando tudo isso, Edinho, você chega à conclusão que a sua situação lá em Araraquara, na sua cidade, ela é uma situação politicamente ainda confortável e respeitosa. Pelo menos é o que a gente entende aqui fora. Eu sou muito grato ao povo de Araraquara, Carlinhos, pelo seguinte. Primeiro, mesmo nesse ambiente todo, eles me deram a oportunidade de eu governar Araraquara novamente. E eu te garanto uma coisa, eu não vou decepcionar o povo de Araraquara. Eu não vou. Eu já estou trabalhando muito na composição do governo, na radiografia dos problemas. Eu vou entrar na prefeitura fazendo as mudanças que tem que ser feitas. É isso, desculpe interrompendo bruscamente, é isso que eu querendo. O prefeito eleito em São Carlos do PSB, o Ayrton Garcia, tem aí pela frente uma caminhada de muitos espinhos, mas muitos, talvez nunca visto antes na cidade de São Carlos. Eu acho que é o pior momento dos últimos 159 anos da cidade, questão estrutural e uma série delas. E lá em Araraquara, quais os desafios maiores que você acredita encontrar, Edinho? Tem um cenário que ele é idêntico, na minha avaliação, quase em todas as prefeituras do Brasil, que existe. Com a crise econômica, existe uma queda de arrecadação. Geralmente o custeio fica maior que a receita. Agora, cada cidade tem a sua peculiaridade. A Araraquara tem as suas. Eu vou encontrar uma prefeitura endividada, com uma dívida considerável. Nós estamos agora, eu sou grato ao prefeito Marcelo Barbieri pela transição que nós estamos fazendo. É uma transição onde eu tenho certeza que no final dela eu vou ter uma boa radiografia do que está acontecendo na cidade. Agora, mesmo não concluído o diagnóstico, eu sei do receituário que eu tenho que adotar, até porque é uma máquina que eu conheço. Eu fui vereador 8 anos, fui prefeito 8 anos. Nós temos que fazer ajustes pesados na prefeitura. Eu já anunciei, eu vou reduzir de 20 para 12 secretarias, acabei com as subprefeituras. Portanto, você pegar mais 2 subprefeituras que têm status de secretário, na verdade eu estou reduzindo 10 estruturas de secretarias, portanto cortando 10, de 22 para 12. Eu cortei 132 cargos comissionados. Assim, o meu estudo, claro que eu tenho que aprovar isso na Câmara, eu vou convocar a Câmara na primeira semana de janeiro para aprovar. Eu estou marcando uma reunião com os vereadores eleitos para amanhã, para começar esse debate.
eu preciso ir para dentro dos contratos, eu preciso cortar contratos, reduzir custos, pedir desconto. Eu preciso lastrear pelo menos 80% do resto a pagar de fornecedor. Dar lastro para ele, ou seja, criar condições para ir pagando, excesso a pagar. Acordos, né? Fora o tributário, que esse tributário é o mais pesado, que tem várias ações que a prefeitura discute, INSS da Justiça, e uma parte eu acho que ganha, outra parte, segundo o próprio Ministério Público de Araraquara, acha que não ganha, isso vai virar passivo. Tem uma parte do passivo da empresa municipal de ônibus que foi extinta, tem um passivo alto da Fungota, que é a mantenedora do Hospital Gota de Leite, que é um hospital municipal. Então nós temos ali um passivo tributário alto, né, que vai se consolidar um passivo tributário alto. Então é uma situação que vai exigir um esforço muito grande da minha parte enquanto prefeito, mas para mim isso, eu penso o seguinte, há duas formas de você se portar diante dos problemas. Eu brinco, você senta na sarjeta e chora, você se levanta e vai trabalhar. Eu estou mais na linha de me levantar e trabalhar e enfrentar os problemas. Eu estou com muita vontade, né, de equacionar todos esses problemas e tentar efetivamente resolver os problemas. O que a cidade... Não adianta eu discutir dívida tributária, resta pagar. A cidade vai me perguntar o seguinte: quando é que você vai garantir que a rede básica de saúde volte a funcionar? Essa é a pergunta. Quando é que vai ter novamente medicamento nos postos de saúde? Essa é a pergunta. Quando é que você vai cuidar da zeladoria da cidade? Então, não adianta eu fazer essa discurseira de cortes que eu vou ter que fazer, mas não adianta eu discutir isso, que a cidade vai querer saber o seguinte: quando é que eu resolvo efetivamente os problemas da cidade? Estou conversando aqui e aprendendo bastante com o prefeito eleito por Araraquara, Edinho Silva, do PT. Edinho, você acredita que vai pegar Araraquara muito diferente do que você passou para o seu sucessor, que é o Marcelo Barbieri? Ele que devolve o poder para você após 8 anos, né? Você acha que vai pegar muito diferente? Não, é diferente. É diferente, até porque o Brasil hoje é diferente, né? E o prefeito Marcelo Barbieri, ele tinha um jeito dele de governar, que é evidente que eu respeito, mas é diferente do meu. Então a cidade que eu vou encontrar é totalmente diferente. E a minha obrigação é pôr em prática aquilo que o povo de Araraquara votou. A população de Araraquara votou num programa, num projeto, né? E eu tenho que pôr esse programa em prática. E é totalmente diferente do que o prefeito Marcelo Barbieri faz, até porque senão o povo de Araraquara teria escolhido o candidato que ele apoiou e não a mim, né? Se a população votou em mim é porque ela votou na expectativa de mudança, e essa é a minha obrigação política. Quantos vereadores sua base fez, Edinho? 6. 6 e quanto? 18. 6 e 18. Você fala em 18, me faz lembrar um número que eu passei por Leão Navarro e ele não topou a minha ideia. Quando saímos de 13 vereadores aqui, que eu falei, põe 19 ou 17, que era um número bom, você lembra disso? Araraquara pôs 18, tem um número par, não é? Tem que ter, Carlinhos. Na época. Carlinhos, uma questão, quer dizer, nós do PT na época votamos contra aumentar, sair de 13. Eu sei, por isso e que não eu tinha falei. Proposta alternativa. Eu A proposta botei 17 era mantivesse os pra 13 ou ou 21. ia para os 21, e a maioria verdade. optou pelos 21, infelizmente. E eu passei para você a ideia de 17, era um número bacana, 17, né? Bom, a dívida de Araraquara, como é que está? Bom, você já disse, né, que está com bastante dívida. E quando você assumiu pela primeira vez, sua cidade devia para o Tesouro Nacional algo em torno de 3 milhões. Muito diferente de São Carlos, cuja dívida com o governo federal era pouco mais de 35 milhões. Como é que é essa história? Bom, você já falou, né, a respeito das questões tributárias que essas dívidas tributárias, elas acabam empacando lá em Brasília, verbas não acabam quando o município perde. Claro, você não tem certidão negativa, você não pode assinar convênios. Por Você isso, vai para o SPC das prefeituras. é isso, você vai para a lista de quem não pode assinar convênios. Por isso que a dívida tributária, ela não pode não ser equacionada, ela precisa ser equacionada. Nós estamos fazendo um diagnóstico de tudo isso, né, incluindo as ações, o que é possível ganhar, o que é possível perder dessas ações,
Já para ir se preparando. O meu é um ex-funcionário do INSS, ele sabe o que eu estou falando. Tem uma parte do questionamento ali que eu acho que o prefeitura tem razão, mas outra parte é muito difícil ganhar. Mas tudo isso está sob júdice. O problema é que cada vez que uma ação dessa a prefeitura for perdendo, isso vira um passivo. Aí tem multa, tem as penalidades que o INSS aplica, né? Então, por isso que é difícil você saber o valor ainda, mas nós vamos, evidentemente, consolidar esse número, porque é fundamental que se consolide para que a gente possa ou procurar um refis, né, se o governo federal abrir refis no começo do ano que vem, ou de alguma forma procurar um parcelamento daquilo que efetivamente a prefeitura não tiver razão no seu questionamento perante o Poder Judiciário. O orçamento do ano 2017, Araraquara, que foi votado. 700 milhões de reais. É mais ou menos o mesmo, né? Aqui são cidades iguais, né? Então... A diferença é o funcionalismo, lá são 6.700. Por quê, Edinho? Aqui é 4.000. Quando você deixou, tinha quantos? Aproximadamente uns 4.700. Caramba. Nós precisamos... Você tem tanto serviço lá assim? Não, tem uma expansão grande, tem a rede de saúde, rede de educação. Bom, a saúde. Mas lá, a rede de saúde lá é bem maior. É grande, e a de educação também. Educação também. Mas é evidente que precisa ser coacionado. Edinho, para encerrar, é muito comum nos programas de rádio aqui de São Carlos nós elogiarmos a forma do araraquarense fazer política, inclusive os próprios políticos, né? A gente percebeu que você falou de Marcelo Barbieri num tom bom, que quando você inaugura uma obra que o Marcelo começou, você lembra o nome dele. Quando o Marcelo inaugurou obras que você começou, eu lembro que Marcelo falou. Isso é uma prova de que uma cidade bonita como Araraquara, arborizada, com todos aquilo lá, isso é uma prova de que político não é torcida de futebol, não precisa ficar se matando corintianos e palmeirenses ou vice-versa. É comum isso em Araraquara ou é uma coisa mais entre você e Marcelo? Não, eu acho que... É comum em Araraquara? Acho que tem uma coisa ali de... Porque aqui em São Carlos é o seguinte, o fulano de tal quebrou a perna, o cara fala bem feito. Tomara que corte a perna dele e jogue fora. É verdade ou não é, Lideu? Eu acho que tem uma coisa, algo ali que ela é um pouco tradicional, mas vou te falar, é um esforço também, né? Porque a minha postura, eu respondo pela minha postura, claro que cada um responde pela sua. No dia 2, à noite, eu dei uma entrevista, a clube estava lá e eu falei assim, olha, a eleição acabou hoje. A partir de amanhã, nada que foi dito na eleição para mim tem relevância. E talvez não tenha existido na história de Araraquara uma eleição tão, entre aspas, aqui, sangrenta como essa de 2016, da pancadaria em cima de mim, enfim. Se eu tivesse me movido pelo fígado e não pela razão, eu teria feito uma entrevista na minha vitória, fazendo acerto de contas. Isso para mim não me interessa. Interessa o seguinte, eu tenho que pensar na cidade. Então eu fiz uma entrevista, meu posicionamento foi o seguinte, olha, a eleição acabou, a partir de agora eu governo para quem votou em mim e também para quem não votou em mim. E logo depois eu dei uma entrevista em veículos de Araraquara dizendo da comissão de transição, que eu achava importante, porque pela primeira vez na história de Araraquara eu fiz comissão de transição para o prefeito Marcelo Barbieri, eleito em 2008. Fiz um telefonema para o prefeito Marcelo Barbieri e nós combinamos como seria a transição. E estamos conduzindo. Eu, logo depois das eleições, visitei as principais lideranças políticas da cidade, as principais, independente de quem elas apoiou, qual foi o posicionamento político das eleições. Eu procurei todo mundo para procurar conversar com elas e dizer o seguinte, olha, eu quero governar e quero ter espaço de diálogo com todos vocês. Isso eu penso que foi positivo acho que os interesses de Araraquara têm que estar acima das disputas políticas. Quantos partidos foram na sua coligação? 4. Pouco, né? PT, PP, PCdoB e PR.
É muito telefonema o dia inteiro? Não, tá tranquilo. Sem interferência Tô na conversando transmissão. Não, tranquilo. Porque aqui em São Carlos há reclamações e observações sobre isso. Eu montei um secretariado, e não estou dizendo, é um secretariado que tem vivência política, mas com perfil muito técnico. Então eu consegui conciliar, porque eu sou contra esse negócio, montar um governo técnico, porque o secretário ele tem que ter capacidade de diálogo com a sociedade, que não te falo. Eu penso que o espaço de você superar contradições e conflitos da sociedade é a política. Então é um secretariado que tem que ter capacidade de diálogo, mas um secretariado que tem muito conhecimento técnico, que são bons nas suas áreas. Então são 12 secretarias, inclusive 7 mulheres. Das 12, são 7 mulheres titulares. Fechado esse número já? Fechado e mais. Sobe para 13, né? Não, e mais o comandante da Guarda Municipal. Aqui em princípio falou-se em 13, parece que já está chegando em 15, é isso? Falou-se em 13 durante a campanha política, parece que agora já teve inflação. Não, mas e mais o comandante da Guarda Municipal, que eu acabei com a Secretaria de Segurança Pública, que vai conduzir... Funcionava lá isso, Edinho, na sua... Olha, o que eu penso, eu nem quero avaliar o que o prefeito Marcelo Barbieri fez. O que eu mas eu digo, no seu pensamento, o que eu digo? Secretaria de Segurança Pública? A Segurança Pública ela é uma atribuição do governo do Estado. Claro. O que eu penso? Você tem que ter um articulador da política de segurança pública naquilo que cabe ao município. E eu penso que o comandante da Guarda, na estrutura da Guarda, é o suficiente para que ele seja o articulador das políticas públicas na área de segurança. Então não há necessidade... Eu penso que não há necessidade, como não há necessidade de Secretaria da Agricultura, como há... Você mora no Mato Grosso do Sul? Não, porque eu penso que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico dá conta do que tem de agricultura na região. Eu penso que também você pode unificar obras e serviços, foi o que eu fiz. Era mesmo. Eu penso que, no caso, eu unifiquei Secretaria de Governo, Fazenda e Administração numa secretaria só, porque eu penso que são áreas muito afins e o único secretário é capaz de conduzir, mas é a minha leitura de gestão. Comunicação. Comunicação não, para mim tem que ser secretaria, porque comunicação é a política pública do século XXI. Sem comunicação não há transparência, sem comunicação não há aproximação com a sociedade, sem comunicação você não tem como tornar a sua gestão transparente e os seus atos públicos. Então, para mim, a Secretaria de Comunicação ela é estratégica. Bom, são 10h34. Eu quero agradecer meu querido Lideu Navarro, muito obrigado. Daniele Aquino, minha colega. Daniele Aquino, que é assessora de imprensa do prefeito eleito Edinho Silva. Essa pergunta última que eu fiz, viu? Você acerta comigo lá. Edinho Silva, prefeito eleito de Araraquara, ex-ministro da Comunicação Social do governo Dilma, esteve aqui conosco. Edinho, fala o que você quiser e muito obrigado por ter vindo aqui na Clube nos visitar. Não, Carlinhos, eu primeiro dou os parabéns, porque a entrevista foi de altíssimo nível. E sabe o que eu elogio, Carlinhos? Eu vou te falar aqui rapidinho, Não, pode uma história, até porque é uma forma de um elogio a você. Uma das entrevistas, eu como ministro da Comunicação Social, uma das entrevistas mais duras que eu vi serem feitas com a presidenta Dilma foi de um jornal alemão, que me desculpe, eu não vou saber pronunciar o nome aqui, mas é um correspondente, um alemão, um jornalista alemão, que mora na Bahia. Também depois eu posso recuperar. E ele fez as piores perguntas que a presidenta Dilma já respondeu, conversando. Eu vou dizer aqui, uma das entrevistas mais duras que eu já fiz foi você que acabou de fazer comigo aqui agora. Mas de forma educada, afável, com alto nível. Você me perguntou tudo, absolutamente tudo, que diversos jornalistas me perguntaram, mas eu jornalista de forma agressiva, ríspida, como se o bom jornalista, eu vou te falar aqui, se você me permite, o bom jornalista não é o ríspido, não é o agressivo, o bom jornalista é o que tira o conteúdo, é o que chega ao seu objetivo sabendo perguntar. E eu quero te elogiar, eu fiz talvez umas entrevistas
mais completas que eu já dei foi para você aqui hoje. Você me perguntou de Lava Jato, do meu envolvimento na Lava Jato, das minhas citações, me perguntou das contradições de Araraquara, dos conflitos, e num nível altíssimo. Então, eu quero te elogiar, eu não tenho nada a complementar, ao contrário, só quero elogiar o nível da entrevista que você fez comigo aqui hoje. Eu quero te pedir licença para dividir esse elogio com o Carlinhos Oliveira, com o Rony. O Carlinhos Oliveira, ele faz a parede, reboca e eu pinto. Parabéns então, à equipe toda. Talvez eu não tivesse competência para montar uma pauta desta feita, mas graças a Deus eu tenho competência para conduzir. E essa relação, Rony, Carlinhos Oliveira, Rocinho, a equipe nossa que trabalha aqui, o Lineu é conhecedor disso, nós trabalhamos pela marca que usamos na